há pessoas que veem esse gol e pensam que eu me enganei e que não faço mais nenhum gol daqueles. Costumo muito sair de casa dos meus pais, eu lembro-me de chorar quando eu ia a casa nos fins de semana. Porque era muito difícil para mim concentrar-me, porque eu estava ali a viver um sonho, eu estava a entrar em campo, mas estava a ver o meu irmão também ali a entrar em campo. Eles subiram porque tu saíste, não é? Sim, pode ter sido. Acho que temos que abdicar de muita coisa. A chamada vitamina N, não é? Dizer não. Exatamente. Bem-vindos ao primeiro episódio do The Inside Football Podcast. O futebol é uma das maiores indústrias do mundo, mas é também uma das mais fechadas. Há conversas entre jogadores, dirigentes, comunidade, mas a verdade é que essas conversas, essas histórias, essas experiências quase nunca são partilhadas com a comunidade do futebol. E este projeto nasce precisamente para isso, para dar a conhecer aquilo que não é visível, aquilo que não está ao alcance de todos e aquilo que talvez a comunidade do futebol, aqueles que amam o futebol, aqueles que sonham com o futebol, gostariam de conhecer e que muitas das vezes não têm essa oportunidade. Hoje, aqui, enquanto host deste podcast, gostava também de agradecer a oportunidade ao Guilherme Amaro. E hoje, para este primeiro episódio, ninguém melhor do que Diogo Amar e André Amar. Dois jogadores profissionais, dois irmãos, que cresceram juntos, que partilham histórias juntos, sonhos juntos, mas que têm ainda muito para viver também juntos. São os dois primeiros embaixadores deste projeto e, por isso, ninguém melhor do que eles. Se eu vos perguntasse que hoje iam estar aqui, jogadores profissionais, a jogar fora de Portugal, acreditavam? Desde já, boa tarde e é um prazer estar aqui a falar e a falarmos todos juntos. Se me perguntares a mim, eu acho que eu acreditava, porque desde novos nós sempre quisemos jogar a bola e sempre foi um sonho nosso jogar futebol, portanto é algo que nós sonhávamos, portanto se me perguntares sim, eu acreditava. Sim, eu também acho que sim, que parte muito disso. Nós quando éramos miúdos não pensamos logo em vamos ser jogadores, fazemos aquilo muito por um hobby, por diversão, como é lógico, mas temos sempre em base esse sonho de estar ao mais alto nível, de jogar nos melhores clubes, de estar na televisão, quando nós víamos os jogadores já estar na televisão. E esse é o sonho que nós todos temos quando somos pequenos, mas no fundo, por tudo aquilo que fizemos também quando éramos crianças, acreditávamos também um pouco que íamos chegar a este nível aqui. E pronto, e para nós é um sonho estar aqui. Nós temos pelo menos uma coisa em comum, que é a académica e a naval. Vocês já são profissionais, eu ainda não. Mas isto começa tudo por aí, na naval. E começam juntos. O que é que vos levou a jogar futebol pequenos, não é? E juntos? Eu acho que, como estava a dizer antes, nós sempre tivemos muita paixão de jogar à bola. Eu lembro-me quando nós estávamos em casa e Criar cenários. a criar cenários e ele a fazer. Eu era o treinador de guarda-redes e ele era o guarda-redes. Depois eu era o treinador de defesas e ele era o defesa e fazíamos ali treinos horas e horas. Ou seja, eu acho que a nossa paixão sempre vem muito de nós. Claro que eu depois também acho que é normal, né? Nas famílias, tipo, as famílias que têm filhos, homens, que acho que no mundo onde estamos, o mais normal é colocarem os miúdos no futebol para jogar a bola, né? E depois acho que isso aí foi o ponto de partida para entrarmos, e depois desde que entramos nunca mais saímos. Acho que uma coisa é certa, não foi pelo nosso pai, que o nosso pai para jogar a bola. Sim, às vezes perguntam-nos se o nosso pai também jogava a bola, como é que foi possível dois irmãos jogadores, mas acho que não foi por aí mesmo. E que ele não tinha joelhos para Mas isso. partiu sempre muito de nós, criávamos sempre muitos cenários quando éramos crianças, sempre fizemos tudo juntos, sempre jogámos os dois juntos, éramos sempre os dois muito competitivos e aí nasceu um pouco essa paixão, a paixão por ganhar, a paixão por nos divertirmos e de, no fundo, queremos levar isto a sério. Como é que era a vossa relação enquanto irmãos a jogar? Porque às vezes há relações de irmãos que são assim muito competitivos, que um quer ser melhor que o outro. Vocês eram assim ou eram mais aquele tipo de irmãos que se ajudavam, que puxavam pelo outro? Eu acho que era um pouco dos dois, mas eu acho que Eu acho sempre que fomos muito competitivos. Sim, eu acho que sim, acho que sempre temos aquela coisa de. Até ainda hoje. Sim, ainda hoje temos entre nós sempre a competição saudável de querer ser melhor um do que o outro, acho que é normal.
e pronto, acho que isso só nos ajuda também. Sim, e acho que a este nível até nos ajuda, lá está, porque puxamos um pelo outro. Exatamente. Mas numa fase onde éramos crianças, o querer ser melhor que ele ou estarmos sempre em competição eh, é normal e foi muito. Nunca ficávamos chateados muito tempo um com o outro, mesmo que ele me ganhasse a fazer qualquer tipo de atividade, não conseguimos ficar chateados um com o outro porque queríamos estar sempre a brincar juntos e foi isso. A nossa infância foi sempre um com o outro a disputar coisas. E quando é que vocês perceberam que isto do futebol podia deixar de ser a brincar e começar a ser mais a sério, que podiam mesmo perspectivar uma carreira, a carreira que têm hoje? Quando é que isso começou a surgir? Pá, eu acho que a mim foi no momento que eu vim para o Vitória. Que eu saí da Académica e vim para o Vitória porque foi a primeira vez que eu encontrei assim uma realidade mais... Da Académica para a Naval já tinha sentido que tinha dado um salto, mas no Vitória o facto também de ter saído de casa e de sentir não, agora dei um passo mesmo diferente, maior, acho que foi aí que eu comecei a acreditar que, pronto. Eu acho que o nosso pai sempre nos incutiu um pouco o espírito de sermos, mesmo apesar de sermos crianças e termos de nos divertir, de sermos profissionais e focados e se é para estar num treino às 9 temos que estar lá às 8h30 e para não faltarmos a treinos, fazermos alguns sacrifícios. Então acho que eu, pelo menos falo por mim, nunca tive um momento onde senti, epá, agora acho que isto vai ser um pouco a sério. Acho que foi tudo um processo bastante natural que surgiu daquilo que foi a nossa infância, de estarmos sempre de escalão a escalão, sempre muito profissionais, sempre muito trabalhadores, muito humildes, e acho que depois foi um processo natural que, claro, quando chegamos às equipas principais, sentimos que aí a coisa vai começar a ficar séria. Mas eu acho que o momento onde nós realmente sentimos que podemos começar a viver disto e fazer disto vida é como estás a dizer de quando chegamos Sim, é uma equipa à equipa A. principal, porque pronto, nós quando éramos putos temos sempre aquela cena de ser profissionais e tudo, mas pronto, o momento onde nós sentimos mesmo que ok, se calhar vamos poder viver disto é quando se calhar chegamos às equipas Sim, mais profissionais. acho que sim. Yeah. Eu acho que no fundo a vossa história e esse vosso percurso acaba por ser, ou já é, não é? Uma inspiração e um exemplo para muitos jovens, até como eu, a naturalidade com que fizeram esse caminho e fruto do vosso esforço e do vosso trabalho, acho que é mesmo uma inspiração e um exemplo para todos. Agora, voltando aqui um bocadinho mais ao André, tu, como já disseste, começaste em clubes de Coimbra, antes do salto para o Guimarães, e quer queiramos, quer não, é um salto muda tudo, não é? Como é que foi essa adaptação de uma realidade completamente diferente, se calhar muito mais exigente, uma cultura e valores se calhar um bocadinho também diferentes? O que é que foi mais, o que é que mudou mais na tua vida? O que eu lembro-me que me custou mais foi ter saído de casa, porque eu era e sou ainda, mas pronto, eu ainda era muito apegado à família, custou-me muito sair de casa dos meus pais. Eu lembro-me de chorar quando eu ia à casa nos fins de semana e tinha que voltar para Guimarães, pronto, porque eu vivia aqui durante a semana com o resto dos jogadores da minha idade. E eu lembro-me que isso foi o que realmente me custou mais em termos emocionais. Claro que tudo o resto muda bastante, aquilo que é a exigência dos treinos e evolui muito mais desde que cheguei aqui ao Vitória, pela exigência. Portanto, acho que, mas acima de tudo foi essa parte emocional que eu lembro-me que me custou bastante. E o meu irmão está aqui e ele sabe disso. Ele próprio, eu acho que ele também, como nós também éramos muito apegados, nós também, ele próprio, eu sinto que ele sofreu um pouco por eu estar longe, por estarmos longe. Eu também sofria por estar longe dele, percebes? Ficar também contente, não é? Com essa, Sim, essa claro. conquista. Custou a todos, como é lógico, Yeah. e aos nossos pais também, e a mim, porque lá está, éramos muito apegados e fazíamos tudo juntos. Acima de tudo estava a felicidade de um irmão ver que o meu irmão está mais próximo dos seus sonhos, vai para uma equipa grande e tem capacidade para chegar lá. Mas claro que nos custou muito, eu lembro-me das histórias, quando ele chegava a Guimarães e chorava, se calhar já eu tinha estado a chorar em casa porque ele já tinha partido há uma hora atrás e foi complicado, mas lá está, são estes sacrifícios que agora olhando para trás valeram toda a pena.
E tendo sido eu o primeiro a dar o salto, se calhar acabou por ser também um exemplo de motivação para ti, Sim. não é? Sim, sempre foi. O meu irmão sempre foi o meu exemplo, e ele sabe disto. Tudo aquilo que ele fazia, eu queria também fazer num futuro. E a verdade é que sair de casa aos 16 anos é um passo de coragem. Eu não tive que estar sujeito a esse esforço, digamos assim. Como em grande parte da carreira dele, serviu como exemplo para mim. André, e como é que foi o ingressares na equipa sénior? Porque lá está, é mais uma mudança que é bastante exigente, ainda para mais num clube como o Vitória. O que é que tu fizeste, o que é que procuraste fazer para te destacares da maneira que acabaste por destacar? Eu acho que sempre fui muito trabalhador e acho que isso, para mim e para qualquer um que esteja neste ramo, que trabalhe, acho que é meio caminho andado para as coisas começarem a sair. Eu sempre tentei ser, procurava junto com os treinadores, com os analistas, com os adjuntos, procurava sempre ver o que é que eu podia melhorar, como é que eu podia melhorar. Eu acho que por fazer isso ao longo dos anos, é que acho que fui sempre melhorando e sempre progredindo na minha carreira. Eu acho que nós somos os dois um bocadinho assim também, acho que ele também acaba por ser assim, Tu chegaste a marcar em competições europeias. sim. Como é que foi esse momento? Opa, agora foi um momento claramente muito marcante da minha carreira. Eh, mas pronto, olha, foi um golo. Há pessoas que veem esse golo e pensam que eu me enganei e que não faço mais nenhum golo daqueles. O que é facto é que até hoje não fiz mais nenhum golo É daqueles. verdade. Portanto, Nem em acho, treinos. acho que vou começar a dar razão a essas pessoas. Não, mas claro que foi especial. É para isso que nós trabalhamos, né? Para ter esses brindes de vez em quando, né? Fazer esses golos especiais e dar vitórias à equipa. Mas pronto, olha, foi um gol muito especial que já lá vai ao tempo. Muitos falavam em cresceres na Europa e decidiste ir para o Qatar. Como é que foi esta mudança? O que é que te levou a fazê-la? O que é que pesou mais, no fundo, com esta mudança? Porque lá está, já tiveste várias mudanças na tua vida. Esta talvez tenha sido a mais difícil, porque sair de casa aos 16 anos custa, mas acredito que sair do país ainda custe mais. Conta-me sobre isso. Olha, foi uma decisão que na altura eh, demorei algum tempo até tomar a decisão. Na altura, e sendo completamente direto e transparente, era irresponsável eu recusar uma proposta daquela que eu recebi, igual à que eu recebi. Claro que há jogadores, e eu respeito isso, que quando recebem estas propostas do Médio Oriente ou de outros clubes que podem pagar realmente muito dinheiro, recusam, e eu respeito os jogadores que recusam. No meu caso, na minha maneira de pensar, era irresponsável recusar uma proposta destas. E acho que a minha decisão de ir para lá foi maioritariamente o dinheiro. E agora, depois de eu chegar lá, vi que há realmente muitas coisas pelas quais me fizeram e continuam a fazer gostar de estar lá. Porque é um país muito bom, tratam-me super bem. Se num primeiro momento a escolha pesou, como tu me perguntaste, pelo dinheiro, num segundo momento sinto-me em casa e claro que eu na altura vinha de um contexto europeu e tinha acabado de fazer o meu europeu sub-21. Mas pronto, foi como tu disse, acabou por ser uma proposta que era muito boa para mim em termos financeiros E não te arrependeste? e não me arrependi, sim, sim. Se fosse hoje agora, fazia exatamente a mesma coisa. Hoje sentes-te em casa, como disseste, as coisas lá correm-te às mil maravilhas, consegues destacar-te como já te destacavas cá em Portugal, mas acredito que no princípio não tenha sido tão assim, porque há uma diferença muito considerável entre aquilo que é a Europa e aquilo que é o Qatar. Que diferenças maiores é que há dentro e fora de campo entre estes dois contextos?
eu ao início, quando me falaram do Qatar, eu lembro até o meu irmão estava comigo na altura que eu disse logo que não, pronto, porque queria ficar na Europa e porque achava que era uma diferença muito grande em termos culturais. E é diferente culturalmente, não vou estar aqui a dizer que não. Mas eu acho que não é assim tão diferente como as pessoas pintam e têm diferente forma de pensar, mas, mas tu acabas por te adaptar facilmente a estar lá. E a minha adaptação foi muito tranquila, mesmo tendo ido para lá só com a minha mulher na altura, agora já tenho as minhas filhas, mas na altura era só a minha mulher. E nós adaptámos-nos muito bem, ao estilo de vida lá, às pessoas que nos recebem muito bem, são todas muito simpáticas lá. E, e pronto, depois entretanto veio o meu irmão e então as coisas acabaram por ser ainda mais fáceis e ainda mais em casa nos sentimos. Mas sim, acho que foi uma adaptação bastante tranquila. Sentes que há algum tipo de preconceito, chamemos-lhe assim, de Portugal perante jogar num país como o Qatar? O que é que achas que as pessoas não percebem ou não sabem dessa realidade? É assim, eu acho que as pessoas, por exemplo, têm uma ideia que, e eu estou a falar por experiência própria daquilo que às vezes as pessoas vêm falar comigo, que as pessoas pensam, então, e a tua mulher consegue, por exemplo, consegue andar de lá tranquila, consegue estar na rua, ninguém lhe diz nada, ela não tem que andar tapada, e, e não, para as mulheres lá, as mulheres estrangeiras, porque é um país que tem muitos estrangeiros, tem muito mais estrangeiros do que, Locais. acho que é mais do dobro, né? Sim, acho que é 90% para aí, 80% são Tipo, estrangeiros. 80 ou 90% do país são estrangeiros, ou seja, claro que as pessoas locais andam com as regras deles e com os costumes deles, mas para os estrangeiros é super tranquilo. Na questão das mulheres, a minha mulher anda lá tranquila. ehm, E eu acho que há muito esse julgamento de algumas pessoas que falam dessas zonas sem saber. E pronto, que eu próprio tinha também, se calhar inconscientemente, mas depois de estar lá, ficamos com uma ideia completamente diferente de lá. Este podcast foi patrocinado pela F Pimentel Seguros, uma seguradora com muita confiança e com tanta verdade como as histórias que nós aqui partilhamos. Passando agora aqui a bola ao Diogo, fizeste a formação na académica, conseguiste chegar à equipa principal e destacar-te na Liga 3. Como é crescer num clube com tanta história em Coimbra, a tua cidade? O que é que, o que é que te deu confiança para dar este passo? Como é que foi, acima de tudo, essa experiência de, sendo tão jovem, não é? Conseguiste destacar-te tanto? Acho que, acima de tudo, para mim é um motivo de orgulho, porque a académica lá está, é da minha zona, a Naval também, mas fui para a académica muito novo, aos 13 anos, 14 anos, se não me engano. E fazer toda a formação na académica, e tu próprio sabes disso, que também estiveste lá, e chegar à equipa A, acho que quando tu estás na formação, todos os treinadores, todas as palestras que tu tens, toda a gente te incute isso, o objetivo de chegar à equipa A, o orgulho que é representar um histórico deste país, a académica, e ainda agora se viu na Liga 3 a grandeza que a académica tem de meter muita gente no estádio, agora com a subida de divisão. E para mim é mesmo um motivo de orgulho toda a minha jornada que fiz na académica, desde os sub-13, desde os 13 anos até à equipa A. Não foi fácil, nem sempre joguei em todas as equipas, mas nunca desisti. Passei por muitos jogadores com muita qualidade, se calhar com mais qualidade que eu, mas ficaram só um ou dois. E conseguir chegar à equipa principal foi mesmo o auge por aquele clube, porque fiz tudo naquele clube. Fui desde os pequenitos até à equipa A, consegui afirmar-me na equipa A. Foi uma jornada do qual eu me orgulho muito. Mas olha, desculpa, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Agora vou, como dizem os brasileiros, vou puxar o saco um bocadinho ao meu irmão, porque, porque ele realmente o que ele está a dizer é verdade. Que houve ali dois ou três episódios em que ele, opá, ou porque tinha, quando tivesse aquele problema da amigdalite,
opá, aquele às vezes parecia que estava ali perto de agarrar o lugar e acontecia alguma coisa. Eu estou-me a lembrar agora da Miguelito, mas foram mais coisas. Hum, epá, ele ia-se abaixo, mas depois ele não desistiu, ou seja, ele merece muito o caminho que fez, era só isso que eu queria dizer, desculpa. Merecem os dois, né? Sim, é verdade. Mas, como tu disseste, nós conhecemos na académica, tivemos bastante tempo ainda juntos e tive eu, como tivemos todos da formação, a oportunidade de te ver jogar e eu sentia, como sinto, que te tornaste um exemplo para todos nós. E eu queria perguntar-te se tu também sentias isso, porque eras e continuas a ser um exemplo para, não só para a académica, mas acima de tudo para os miúdos, para a formação, por teres chegado lá e por teres conseguido ir ainda mais longe. Sim, não vejo bem como. Acabo por ver sim como um exemplo, sim. Hum, e na académica, quando cheguei à equipa, lá está, tinha muitas vezes conversas com os miúdos da formação sobre isso. Porque eu sinto mesmo que na académica, e claro, deve haver mais clubes assim, mas quando tu chegas lá e falas com treinadores, falas com os jogadores mais velhos, todos te incutem aquela mentalidade lá está, do espírito FRA que falam lá, que é, no fundo, tu. Com toda a cabeça e toda a presença. Exato, quando tu vestires esta camisola é até ao fim, é para chegar até ao fim e toda a gente, se tu perguntares a um miúdo sub-15 na académica, tem o sonho de estrear pela equipe principal, entrar com a balada de Coimbra no estádio, que até me estou a arrepiar. Toda a gente tem esse sonho e eu consegui fazer isso, esse feito de ter passado por todas as camadas, todos os escalões de formação e ter chegado à equipe principal. E acaba por ser um exemplo, sim, mas não penso muito nisso porque lá está, foi uma coisa que surgiu muito naturalmente, estás a perceber? E acho que foi muito do espírito que eles incutem lá, aos miúdos da formação. E sentiste, tal como qualquer academista, esta subida de divisão, não é? Claro, claro que sim, acho que toda a gente sentiu. Arrependo-me de não estar na académica nesta altura, não é? No meu ano também tivemos a disputar a fase de subida, mas não conseguimos subir. Mas eu já na altura falava com os meus colegas: olha, se nós por acaso estamos aqui na luta, últimas jornadas, isto vai encher, o Cidade de Coimbra vai encher. E foi o que aconteceu este ano, e graças a Deus fiquei muito feliz por eles. O plantel mudou muito, conhecia só 2 ou 3, conheço a estrutura, mas fiquei muito feliz porque acho que toda a cidade ficou muito feliz pela Académica porque realmente é um grande que merece mesmo estar noutros patamares. Mas eles subiram porque tu saíste, mano. Sim, pode ter sido, é verdade, mas fiquei mesmo muito feliz, muito feliz. Não, acho que se ele tivesse ficado, se víamos ainda com mais. Éramos campeões. Sim. Entretanto, fizeste o salto para o Qatar, para a equipa do André, depois acabaste por ser emprestado. Fala-nos agora desta mudança e confessa lá, foi só por causa dele. Não foi só por causa dele, claro que ele estar lá ajuda muito e se calhar se ele não tivesse ido para lá não tinha surgido esta oportunidade, mas acabou por ser uma mudança fácil. Primeiro porque já sabia o quão boa era o quão boa era a vida lá, o estilo de vida no Qatar, pelas vivências do meu irmão que me contava e eu já tinha ido visitar. Claro, lá está também pela parte monetária, não vamos mentir que é um bónus, não é? É um grande bónus neste caso, e torna estas propostas irrecusáveis. E lá está, acabou por ser uma mudança fácil porque também indo para lá com o meu irmão acaba por ser mais fácil para mim porque vou para uma zona de desconforto, mas com alguma família lá, com algum conforto. Então acabou por ser uma mudança bastante fácil. André, quando soubeste que o teu irmão ia jogar contigo para a tua liga, qual é que foi a tua reação? Orgulho, pressão, medo? Não, imagina, acima de tudo, orgulho, porque a seguir a mim é a pessoa que eu quero mais que tenha sucesso no futebol. E voltando agora ao início da nossa conversa, a nossa competição saudável neste momento ainda é mais presente, não é? Porque eu acho que nós usamos isso e falamos todos pós-jogo, e pronto, e vemos os jogos um do outro
eu acho que existe sempre esta competição saudável entre nós, portanto eu acho que acima de tudo orgulho, mas também esta competiçãozinha, Sim, esta rivalidade. esta rivalidadezinha saudável que nos puxa um pelo outro e nos faz ser melhor, aos dois. E tivemos a oportunidade de nos defrontarmos esta época e E eu ganhei. é verdade, ele ganhou. Mas ter esta oportunidade de nos defrontarmos profissionalmente, nós comentámos muito durante essa semana que nos defrontámos. Foi um sonho, porque nós defrontávamos no nosso quintal, em Quiaias, criámos os cenários na nossa cabeça e depois estávamos ali a fazer aquilo de uma forma profissionalmente. Eu contei, esse jogo foi mesmo muito difícil para mim, porque era muito difícil para mim concentrar-me, porque eu estava ali a viver um sonho, eu estava a ver um sonho, eu estava a entrar em campo, mas estava a ver o meu irmão também ali a entrar em campo, e só me apetecia agarrar nele e entrarmos os dois juntos, estás a perceber? Olha, tanto lhe apetecia agarrar nele que este gajo fez-me um penalti nesse jogo e o árbitro é que... Mas pronto, Depois não vamos vocês vão falar ver as disso. imagens, vão ver que ele tentou fazer o penalti. Mas lá está, foi mesmo um sonho esse jogo e é isso. E esperemos que num futuro consigamos realizar outro sonho, defrontarmos esta época, mas possamos jogar juntos, porque aí era o auge, não é? Era a pergunta que eu tinha aqui a seguir. É um sonho antigo, não é? Sim, acho que nós sendo irmãos e fazendo os dois a mesma coisa, acho que é mais do que óbvio que temos esse sonho, né, de jogar juntos. Claro. Opá, eu acho que eu, sendo o irmão mais velho, acho que tipo ele tem de correr por mim, estás a ver? Tipo, se jogarmos os dois um ao lado do outro, opá, ele é que faz as Vai dar umas coberturas. duras. Mas pronto. Não é? Não, mas olha, claro que é um sonho, claro que Sim. eu acho que... Nós falamos muito disto da rivalidade e de estarmos sempre a competir, mas claro que o ideal era estarmos na mesma equipa e jogarmos os dois em prol de um objetivo. Sim, a lutar pelas mesmas coisas e levantar uma taça Ganhar juntos. títulos juntos. Exato. Isso seria o auge, tanto para nós como para a nossa família toda, como é Exatamente. lógico. Já concretizaram tantos sonhos, acho que esse é apenas um sonho, é o próximo, exatamente. Sim, Vamos ver. às vezes não são sonhos, são coisas mesmo... Objetivos que nós acreditamos que num dia vão acontecer. É isso. O que é que vocês acham que as pessoas não percebem daquilo que é ser um jogador profissional? O que é que não aparece nas redes sociais? O que é que não aparece na televisão? Que as pessoas não conhecem, muitas vezes julgam sem conhecer? O que é que vocês acham? O que é que nós achamos? É assim, o jogador profissional, lá está, é o sonho de muita gente. Mas lá está, depois já há aquela frase mítica que costumam dizer, é 1 no milhão, porque é mesmo difícil. Tu precisas de vários fatores, do fator sorte, não vamos negar, às vezes precisas estar no momento certo à hora certa, e precisas sempre de um pouco de sorte na tua carreira, mesmo a nível de lesões, de tudo. Mas depois eu acho que as palavras-chave devem ser o trabalho, a consistência, os sacrifícios. Acho que temos que abdicar de muita coisa. Começa quando somos jovens, sei lá, aquelas saídas à noite que todos nós gostamos também na nossa adolescência, ir de férias, essas coisas, estás a perceber? Que temos que abdicar É em prol. a chamada vitamina N, não é? Dizer não. Exatamente. Aquelas coisas que nós temos que abdicar em prol de uma possibilidade, estás a perceber? E acho que é isso, muito trabalho, muita humildade. Sim, às vezes, por exemplo, uma coisa que para mim é um sacrifício, eu às vezes queria comer o que me apetecia e às vezes vejo um ganda bolo ou não sei, assim, algo diferente e pronto, eu sinto, pronto, eu sei que nós também podemos comer, mas eu pessoalmente sou um bocadinho mais rigoroso na parte da comida e às vezes quero comer muito uma coisa, mas sei que não posso e acabo por não ceder e não como, ou seja, são pequenos sacrifícios que as pessoas às vezes não veem e olham só para as coisas boas e realmente o futebol traz coisas muito boas, não podemos estar aqui a ser hipócritas e acho Claro que que não. se formos pôr as coisas na balança temos o retorno dos sacrifícios que fizemos, mas são pequenas coisas, pequenas decisões ao longo dos dias. Às vezes depois de um jogo, olha, vou para a praia ou vou ficar aqui em casa a descansar e vou ficar, pronto, vou sair à noite ou vou dormir bem, vou ali ao restaurante comer isto e aquilo, beber, não, vou ficar em casa e estar tranquilo. Pronto, são pequenas decisões ao longo da vida que naquele momento parecem decisões, não vai ser por isto que eu não vou chegar. Mas a consistência destas pequenas decisões
é que depois no futuro nos trazem. Sim, acho que são pequenos 1%. Exato, são pequenos 1% que fazem os 100%. Acho que acaba por ser isso. Exatamente. Eu agora vou entrar aqui numa fase um bocadinho umas perguntas mais difíceis. Não se chateiem comigo. Eu posso responder tranquilamente. Eu queria perguntar aos dois o que é que vocês diriam ao André e ao Diogo de 16 anos. Se pudessem voltar atrás e se lhes pudessem fazer essa pergunta, o que é que vocês diriam? Acho que vai bater muito no mesmo. É para não deixar de acreditar, para continuar a abdicar de muitas coisas, continuar trabalhador, de não desistir, de ir para o banco num jogo, mas não pôr as culpas no treinador ou naquele jogador ou nisto e naquilo, do relevado, da bola. Pôr as culpas em nós, porque se nós não jogamos, maioritariamente é porque não merecemos estar a jogar. E é isso, é para não deixar de acreditar, para não virar a cara à luta, lutar sempre, não desistir, que se fizeres este conjunto de coisas, vais estar mais perto de se ingrar. Não quero dizer que se ingres, porque lá está, já falei do fator sorte, que também é importante, as lesões, isso tudo, mas estás mais perto, estás a E procurar sorte a dá sorte. trabalho, não é? Sim, estás a procurar a sorte, eu uso muito isto, tu tens que procurar essa sorte, e acho que é muito isso. Pá, eu, para além de tudo o que ele está a dizer, eu também diria ao André de 16 anos para melhorar o estilo da roupa. Por isso, Melhorar o estilo da roupa. sim, eu não pensei nessas coisas, mas Sim, não, mas. o Diogo de 16 anos também tinha muito a melhorar, é verdade. Não, o Diogo de 16 anos, cuidado também. Não, mas acho que é muito o que ele estava a dizer de opá, olha, sei que sei que parece que estás longe, ou sei que podes não ter a certeza que vai dar certo, mas continua a fazer o que tens a fazer e a trabalhar forte, que as coisas vão de aparecer. No fundo, porque vai valer a pena, porque valeu, não é? Tem vindo a Exatamente. valer até agora. Exatamente. Quais são os vossos objetivos individuais e juntos nos próximos 2, 3 anos? Opá, eu pessoalmente eu não gosto muito de pensar a médio e longo prazo, 2, 3 anos. Penso mais neste momento, sendo sincero, estou a pensar única e exclusivamente em fazer uma boa pré-preparação para a minha época, que agora nestes dias até treinei com ele, e para entrar bem, fisicamente bem, mentalmente bem, fresco, na próxima época. E eu apenas e só penso na próxima época em ganhar títulos. Sim, eu também partilho muito da filosofia dele. Acho que, principalmente no futebol, as coisas mudam muito rápido. Tu hoje estás aqui, mas hoje liga do teu empresário, olha, vais para ali. Então não dá para fazer objetivos muito a longo prazo no futebol. Então temos que viver do dia a dia, ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã temos que ser melhores do que hoje. É muito essa a minha filosofia também lá durante a época, no trabalho diário. E, e quando penso em objetivos, claro que eu olho para esta época e quero ganhar títulos, quero jogar o máximo de partidas possíveis, quero fazer golos, mas isso só vai acontecer se eu meter na cabeça que tem que ser objetivos diários, passo a passo. Hoje o meu objetivo é treinar bem. Então é um pouco isso, não faço muito objetivo a longo prazo, até porque no futebol, como eu disse, É difícil, é difícil, as coisas mudam muito rápido e não dá para fazer grandes planos. É passo a passo como tem vindo a ser até aqui, não é? Exatamente. Já falámos sobre as vossas idas para o Qatar, não é? E de como é que correu, como é que foi a adaptação. Também já falaram nas vossas mulheres, mas acho que não lhes demos o ênfase necessário e que elas merecem. Como é que vem o papel das vossas mulheres nessa vossa mudança e na vossa adaptação? Opá, vou ter que falar bem porque elas não estão ali no backstage, não é? Não, mas claro que é muito importante. São o nosso apoio, são as pessoas que estão lá quando as coisas, os treinos não nos correm bem, os jogos não nos correm bem, são elas que estão lá para nos puxar para cima e pronto, acabam por ser muito importantes na nossa vida e tornam as coisas muito mais fáceis do que se fôssemos sozinhos. Sim, eu acho que sim. Acho que é muito o que ele disse. Elas acabam por ser o nosso pilar. Eu, no meu primeiro ano, também tive. A minha namorada estava a acabar o curso e tivemos que ficar ali alguns momentos separados e eu tive que ficar sozinho e é completamente diferente de teres lá alguém
que está lá sempre para ti, é o teu pilar quando as coisas não correm bem e para festejar os momentos bons também. E foi a fase que mais me custou lá no Qatar até agora, ficar sem ela. Não é fácil para elas também, porque a vida de jogador de futebol é uma vida que tem muitas coisas boas, como é lógico, não vou ser hipócrita, mas é uma vida também que te obriga a muita mudança de planos, muitas coisas em cima da hora, e são elas que nos suportam nesse tipo de mudanças e de tudo. Às vezes também nos chateiam a cabeça, Sim, faz parte, não pode ser tudo bom, não é? não Mas pode ser tudo bom, às vezes, e depois vamos ali passear, vamos ali, já está cansado do jogo, vamos ali passear, vamos ali tirar Também tem que se fazer fotos. vontade. sim, Pronto, mas pronto, acho mas que se pusermos as coisas na se balança, pusermos as como tu coisas na dizes, balança, exatamente, acho que são muito importantes para nós. são. Então, ó Diogo, ao longo desta tua carreira, tens vindo a seguir alguns passos do teu irmão. Só falta também seguir o passo de construir família, né? Opa, isso estás aí a pôr-me por caminhos apertados, que a minha namorada está ali no backstage. Mas sim, claro que acho que todos nós sonhamos em ser pais, em construir uma família linda, e vejo pelo meu irmão, está a construir uma família muito linda. E claro que também tenho esse sonho. E confesso que este gajo me dá alguma ansiedade, porque eu sou novo, mas ele já só tem mais 10 anos que eu, mas já tem tudo, já tem 2 filhas e por aí fora. Mas claro que sim, acho que tudo no seu tempo, tudo vem no seu tempo, mas claro que tenho esse sonho de construir família. Há pouco estávamos a falar no Mundial e a verdade é que são só surpresas. Como é que vocês têm visto estas surpresas? O Cabo Verde, o Vozinha, estas mudanças tão repentinas daquilo que é a vida de um jogador e mesmo até de seleções? Eu acho que o Mundial é isso mesmo, não é? Acaba por ser um bocadinho feito de surpresas, e acho que quando os jogadores estão a representar as nações deles, acabam por sempre por se transcender, e, e acaba por provocar essas tais surpresas. O Cabo Verde é uma delas, conseguiram passar a fase de grupos. Ontem o Paraguai também acabou por eliminar a Alemanha, e eu acho que o Mundial acho que é a melhor competição do mundo por isso mesmo. Acho que é um pouco nisso. Acho que não é à toa o porquê de esperarmos 4 anos Exato. para termos outro Mundial, é Exatamente. porque é o maior palco do mundo. Todos os jogadores têm o sonho de jogar no Mundial, e o bonito do futebol é isto. Por exemplo, esse caso que falaste do Vozinha, do dia para a noite, ele agora é uma pessoa super influente e conhecida, e antes do Mundial se calhar eram poucos os que o conheciam. O jogo mudou-lhe a vida toda. Exato, Exatamente, não, o bonito, caso dele foi mesmo isso. o um jogo bonito mudou do a vida futebol toda. é isto, e tem estas coisas boas. Não é à toa que esperamos 4 anos para o ver. Indo aqui um bocadinho mais para a reta final, gostava de vos perguntar, daqui a 10 anos, se alguém voltar a ouvir este episódio, esta conversa, de forma que vocês gostavam que esse alguém olhasse para vocês, para a vossa carreira, para aquilo que fizeram? Imagina, às vezes quando nós perguntamos a alguns dirigentes e como é que é este gajo, e assim eles costumam dizer, olha, é um grande gajo, estás a perceber? Claro que eu gostava que dissessem essas coisas sobre mim, não só ser um grande gajo, porque há grandes gajos, mas que depois não, não têm essa qualidade toda. Não basta ser só um grande gajo, como é lógico, mas gostava que dissessem que ele é um jogador humilde, muito trabalhador, com muita qualidade, e para além do jogador tens a pessoa por trás que é um grande gajo, é uma pessoa impecável, no qual podes contar sempre, é um jogador de equipa que todos os treinadores gostam de ter, são as coisas boas que os jogadores gostam de ouvir. Acho que é um pouco isso, sim. Acho que é um pouco isso. Vamos fechar então com um desafio. 60 segundos, respostas rápidas, sem pensar. Pode ser? Pode ser. Vamos fazer assim. Eu faço a pergunta, o André responde e depois eu respondo a Diogo. Combinado. Combinado. Inside 60. Melhor jogador com quem jogaram? Eu vou pôr João Neves. Eu vou pôr Michael António, agora nesta época. Agora contra quem jogaram? Contra quem jogaram, vou pôr o Cristiano, por ser o Cristiano e por tudo que ele já foi. E vou pôr o Broadway. Joguei contra ele no Sub-21. Eu vou pôr também agora esta época o Firmino, do Al-Sadd. Esta é difícil. Qatar ou Europa? Qatar é onde eu estou neste momento. Sim, eu também, neste momento. Qatar, sim. Liga de sonho. Premier League.
Premier League também. Ronaldo ou Messi? Ronaldo. Ronaldo. Epá, não. Mas eu também deitar. Olha, então, foda-se. Ronaldo, São Ronaldo. básicas. Claro que é Ronaldo. Gol ou assistência? Gol. Gol. Não é que esteja numa posição de fazer muitos, né? Mas Sim, exato. Sim, mas pronto. Mas, São raros. Exato. Portanto, Como são tão raros, um gajo usufrui mesmo deles. vencedor da bola de ouro este ano. Opa, isto é difícil. Eu vou pôr. acho que o Mundial vai definir muita coisa O ainda. Mundial vai definir muita coisa. E com as surpresas que aí estão. Sim. Mas eu vou pôr Messi. Eu vou pôr Yamal. Remontada ou goleada? Remontada. Acho que é bom os dois numa época, mas acho que remontada tem mais adrenalina. Ídolo de infância? Eu sempre tive muito ídolo o Van Dijk. Eu vou pôr o Cristiano, apesar de não ser a minha posição, sempre foi um ídolo. O melhor momento da carreira até agora? No momento, pá, eu acho que vou pôr pelo jogo que foi, pelo o minuto que foi, o meu gol contra o Boa Vista. Eu vou pôr. A minha carreira é curta para já, mas se calhar quando fui campeão, a época passada. Se não fossem jogadores, o que seriam? Mágico. Eu gosto muito de magia. Ainda há bocado estava a tentar fazer um truque ao meu irmão E não funcionou. e não funcionou, pá. Portanto, acho que ainda bem que foste que és jogador. Eu também ainda bem que sou jogador, mas como eu tinha entrado no curso de Engenharia Mecânica, vou dizer Engenheiro Mecânico. André, Diogo, muito obrigado por estarem aqui, por serem Obrigado, nós. embaixadores deste projeto e por me aceitarem também aqui como host deste podcast. Acho que este episódio demonstrou muito aquilo que este projeto de Inside Football quer construir e vocês representam muito para mim, enquanto jovem jogador e para todos os jovens jogadores. Só vos tenho a agradecer por aquilo que nos transmitiram. No fundo, é isso que nós queremos fazer aqui no The Inside Football Podcast: abrir portas à próxima geração, fazer chegar a essa geração e a todos aqueles que amam este desporto as conversas que muitas das vezes não são ouvidas, experiências que não são partilhadas, acima de tudo, a experiência de pessoas e de jogadores como o André e como o Diogo. E fiquem atentos porque os próximos episódios, as próximas conversas serão, não digo melhores porque como eles há poucos, mas tão boas como estas. Fiquem atentos e obrigado. Obrigado. Inside Football.